Olá, e a gente vem com este terceiro Com a Palavra de 2021 aí, como a gente sempre coloca, né? Mantendo aí, felizmente, estamos conseguindo aí manter esse compromisso com você, de manter a pauta do programa em alto nível, altas discussões. Quando eu falo isso, estou me referindo aos entrevistados aqui, que sempre enaltecem a pauta do programa. Temos o grato prazer de receber alguém que é responsável aí por um dos setores essenciais, fundamentais, cruciais da parte tanto administrativa quanto política, financeira. Pois é, o dono do cofre. Pois é, né? Nós temos o prazer, o grato prazer de receber neste terceiro Com a Palavra de 2022 o secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, secretário George Santoro. Secretário, bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês, poder participar, trocar ideias, bater um papo, nos atualizarmos mutuamente dos temas importantes aqui do Brasil e de Alagoas. Prazer é nosso. Bom, de início, um assunto, possivelmente uma boa notícia aí. Como é que é essa questão de que, ao contrário do que tem visto, do que tem sentido o povo brasileiro, de aumentos e aumentos e aumentos, o alagoano vir a pagar um gás mais barato? Isso é uma situação nova, né? A gente enfrentou uma discussão que se iniciou há 4 anos atrás. A Petrobras tinha praticamente abandonado os campos de produção aqui de Alagoas. A gente chegou a ter aqui mais de 2.000 homens trabalhando. A produção vinha caindo e a gente procurou a Petrobras para saber, vocês vão reinvestir nesses campos? Vocês vão vender esses campos? Porque a situação que está os campos, a gente perde recursos, perde possibilidades, e o preço do gás aqui em Alagoas era majorado porque a gente pagava, apesar de produzir aqui, eu pagava uma tarifa postal, que se é chamada assim, para ratear os custos desse transporte com todo o país. Não era mais aquela questão do refino que era feito em Aracaju. O refino é feito aqui, mas era essa outra majoração. Na verdade, no caso do gás, na verdade, ele é todo processado aqui em Alagoas. A gente tem uma estação que é a maior do Nordeste, é uma PGM em Pilar, que faz todo o processamento desse gás e joga esse gás num duto que é chamado Nordestão, que vai até o Ceará. Então, a gente iniciou essas conversas com a Petrobras resolveu iniciar um processo de desinvestimento, que é a venda desses ativos, colocou Alagoas, foi o último ativo que ela colocou à venda. Uma empresa ganhou essa aquisição, que é a Orange Energia, e iniciou-se o processo de transição. No meio dessa coisa, a gente tinha um contrato em vigor com a Petrobras que terminava em dezembro, e a transferência das instalações dessa empresa atrasou para janeiro, para fevereiro, na verdade. E aí a Petrobras quis majorar ainda mais o contrato de gás com o Estado. Ou seja, o preço que ela ia cobrar da Algás aumentaria 60%. Ou seja, o gás GNV do motorista lá na ponta ia a mais de R$7. Seria mais caro que a gasolina, o que não faz o menor sentido. Então, a Algás e o Estado ajuizaram a ação, ganhamos uma liminar. E essa liminar estava para terminar a vigência agora, deu um prazo, né? E no mesmo período iniciou-se uma arbitragem com a Petrobras, porque no contrato de venda, de compra e venda de gás com a Petrobras, era o foro escolhido pelas partes, era uma arbitragem. A gente ganhou a liminar, ganhamos a arbitragem e deu tudo certo. No final, agora, no sábado, a Orange assumiu as instalações e ela tinha ganho a licitação, né? Ou seja, a Algás ficou liberta de comprar só da Petrobras com isso. Então, ela pode ir no mercado comprar. E a Orange, já assumindo as instalações, vendeu com preço abaixo do que a Petrobras cobrava antes. E nesse cenário, Alagoas vai ter o preço menor de todo o Brasil em relação ao gás, o que faz todo sentido, porque a gente é um estado produtor de terra, com todos os ativos já amortizados, né? Tem uma estimativa de em quanto ficaria para o consumidor final, em quanto tempo isso deve chegar? Então, há um processo ainda que a Algás vai apresentar na Arsal, né, de redução de tarifa. Isso deve demorar de 30 a 60 dias, e a partir daí a gente já vai ter esse impacto. Vai depender muito da avaliação
da Arsal em relação a isso, mas, de qualquer maneira, a gente consegue, com isso, ter um preço muito competitivo. Ao longo dos anos, a gente interrompeu a atração de uma cadeia produtiva que é a da cerâmica, só atraindo a Porto Belo. Na verdade, era para ter todas as empresas de cerâmica do Nordeste, era para estar aqui em Alagoas, porque era para eu ter nós termos o menor preço de gás do Nordeste. E agora isso pode Isso pode acontecer, e eu acredito que nos próximos anos não só vai acontecer no setor cerâmico, mas na sequência nós vamos ter térmicas sendo instaladas aqui. A própria Orange já aventou a possibilidade de, ainda esse ano, construir uma térmica em Pilar. E já recebemos investidores que estão propondo construir 5, 6 térmicas aqui no estado de Alagoas, que vai gerar emprego, vai gerar renda. E mais do que isso, Alagoas se coloca como um estado que vai ter a sua matriz energética quase totalmente limpa. Ou gás natural, ou energia elétrica, ou a geração de biomassa. Então, isso é muito importante num mundo em que a gente está buscando minorar os efeitos do meio ambiente, né? Então, acho que a Alagoas se coloca num cenário muito bacana. Parabéns, né? Temos que fazer o registro aqui para os gestores, para o secretário, para o governo, de uma forma geral, já que representam aí na prática uma redução, como a gente falou. O brasileiro está vivendo tanto de aumento e agora a gente vai ter uma redução, sim, na prática, e isso merece ser enaltecido, sim. Mas a propósito também dessa questão, o senhor mencionou aí o Nordestão, e a gente quando passa pela BR-316, ali indo para Pilar, ou vai para Atalaia, Palmeira dos Índios, para toda aquela região, vê lá o gasoduto Ipojuca, né? Pilar e Ipojuca. Ipojuca que vem a ser o local, quem vai para Recife também sempre passa, que é onde fica ali concentrado todo aquele aparato industrial que fica perto do porto no porto lá de Pernambuco, no segundo porto industrial. Alagoas já tem, já ofere ganhos desse gás que fornece, que abastece tantas indústrias, como o senhor falou agora, até o Ceará já ofere alguma coisa disso? Tem perspectiva de aferir também? Tem alguma negociação sobre isso? Então, hoje, a gente tem 2 problemas no Brasil. Se investiu muito pouco em aumento de rede de distribuição de gás nos últimos 20, 30 anos. Perdão interrompê-lo, desculpe a interrupção de antemão, agora que me ocorreu, vocês viram, me esqueci, o porto de Suape, em Pernambuco. Exatamente. Então, nos últimos 30 anos, o investimento em novos dutos, novas redes, foram pequeno. Alagoas até que deu passos grandes. Hoje a gente tem rede de distribuição até Arapiraca, até Penedo, toda Maceió já tem rede de distribuição com dutos de gás. A Algás avançou, fez muitos investimentos. Mas isso não é uma tônica em todo o país, né? Então, há necessidade de investir ainda mais nessa distribuição de gás e usar o gás como uma transição energética, do modelo energético do país, como a maioria dos países vem fazendo isso, como os Estados Unidos têm investido ultimamente nisso. Além disso, a gente não conseguiu atrair uma cadeia produtiva significativa com o uso do gás, porque a gente tinha um preço mais caro, apesar de ser produtor, por causa dessas peculiaridades que eu falei, de cobrança de tarifa de transporte, preços mais caros. Então, agora a gente está entrando numa nova seara, nós estamos mandando um projeto de lei para a Assembleia. Então, logo a Assembleia volte a funcionar dia 15, já está na fase final de discussão dentro do governo, que a gente abre o mercado livre de gás em Alagoas, podendo qualquer um comprar gás e usar os dutos da Algás aqui dentro. E, com isso, a gente vai estimular cada vez mais a atração de negócios usando o gás como base. Eu acho que é uma nova cadeia produtiva, mas não é só isso. Quando a hora de compra as instalações da Petrobras, a gente volta a ter uma nova cadeia de óleo e gás. Só recordando, os primeiros campos de óleo do Brasil foram em Alagoas. Riacho Doce, né? Na verdade. Inclusive está no famoso livro de Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato e José Lins do Rego. Exatamente. Então a gente vai voltar, depois de 30 anos, a receber cerca de 300 milhões de dólares em investimentos
para voltar a produzir o que se produzia 10 anos atrás. Isso vai gerar royalties de petróleo para as cidades, vai gerar um novo ciclo de empregos e poderá gerar uma nova cadeia produtiva a partir não só do gás, mas do óleo. Nós temos campos produtores que a produção caiu 70%. E com as novas tecnologias existentes hoje, é possível conseguir melhorar essa produção e gerar um rendimento importante para o Estado. O senhor falou aí num valor, né, num montante, numa cifra que chama a atenção. Eu aproveito até acompanho o secretário para... No montante que chama a atenção, volumoso, 300 milhões de reais. Porém, de dólares, na verdade? Perdão, de dólares. No investimento. Ainda mais, né? Faz a cotação aí e tira. E aí eu colocaria um outro aspecto que é o seguinte, que é a pergunta que a gente entraria agora. Isso é para futuro. Porém, essa administração, e em especial a gestão do secretário Jorge Santoro, já conseguiu, entre outras coisas, também, por exemplo, pagar o servidor, o funcionalismo, no mês trabalhado, né? O que era, na verdade, já era histórico, era tradicional, todo mundo contava. Dia 10, né? Eu conheço servidores, sou filho de servidores aposentados, e o pessoal já contava, era dia 10. E quando anunciou isso, no ano passado, o governador Renan Filho destacou bem. É histórico, está incorporado no imaginário do servidor, o famoso dia 10, mas não é para ser dia 10, é para ser no mês trabalhado. De início eu perguntaria, levantar a bola para o secretário, como é que foi a engenharia financeira para pagar no mês trabalhado funcionário? Deu muito trabalho? Na verdade, a gente começou esse trabalho lá em 2015, né? Não dava para você gerar uma chave de um Estado que vinha de seguidos déficits fiscais, e quando eu falo déficits fiscais, é que o Estado não tinha dinheiro para pagar suas contas durante o ano. Então, se socorria em operações de crédito para pagar a despesa do dia a dia. É como se fosse assim, a dona de casa não tem o dinheiro para pagar a feira inteira. Aí ela compra no cartão de crédito, mas aí ela não consegue pagar o cartão de crédito. Aí ela rola isso para o mês seguinte. Vai ter uma hora que não consegue pagar. Nós vimos isso ao longo da história de Alagoas em várias ocasiões. E aí a gente precisava dar um freio de arrumação nisso. E aí foi feito um trabalho, tanto na área de arrecadação de impostos, quanto na área de redução de despesas. Desculpe interromper de novo. Onde foi mais incisivo? Onde se cortou mais ou se aumentou mais? Foi na arrecadação ou no corte de gasto? Na verdade, acho que a gente trabalhou os dois lados, né? Eu acho que não dá para destacar mais de um lado ou de outro. No corte de despesas, a gente focou no que era realmente importante. Ou seja, a gente, no início do governo, revisou todos os contratos, reduziu despesas. Eu dou um exemplo. A Secretaria de Educação, por exemplo, a maior despesa da Secretaria de Educação, a gente poderia pressupor que seriam despesas com merenda, despesas com ensino, tirando a folha de pessoal. Mas o maior custeio da Secretaria de Educação era com vigilância armada. Um exemplo, né? E eu acho que a gente tem que focar o dinheiro para as ações que são realmente importantes. E isso foi feito em todo o governo, um trabalho de todos os secretários, coordenado pelo governador Renan. E isso não é um trabalho fácil, é um trabalho doloroso, que você está mudando uma cultura, um mindset das pessoas em relação a isso. E aí, mudar esse mindset, você tem que mudar também a cultura na gestão financeira. Programar, planejar, organizar, saber para onde você quer ir. Então, foram feitas diversas medidas na área de despesa, em que a gente, para você ter uma ideia, tirando educação, saúde e segurança pública, as demais secretarias hoje gastam a mesma coisa que gastaram em 2014. Só a variação da inflação no máximo, não teve um gasto adicional. Então, isso é um fato muito importante, que isso gera um espaço para a gente poder investir, que a Alagoas nunca teve dinheiro próprio para investir. Ou ele pegava convênio em Brasília, ou ele pegava empréstimo. Então, a gente conseguiu gerar uma capacidade de investir que nos permite, hoje, ter um programa de investimento, talvez esse ano de 2021 for o maior do país,
E na gestão toda a gente chegou a aplicar quase 9 bilhões de reais. Então, para 7 anos de gestão, aplicar 9 bilhões de reais, quase todos esses recursos do esforço próprio da arrecadação ou da redução de despesas, é um feito muito grande. E aí eu destaco também, só para citar um exemplo, a construção do aeroporto de Maragogi, que vai ser um divisor de águas também e integralmente com recursos próprios. É um equipamento significativo, um aeroporto. Quem constrói, quem sabe, quem gere sabe que é um equipamento que implica, independente do tamanho, pode ser o maior do mundo ou um outro, mas aeroporto é um equipamento que exige muito e o de Maragogi está sendo custeado com recursos próprios. O que o secretário Jorge Santoro poderia adiantar um pouquinho para a gente aqui? Também já adiantou a questão do preço do gás, essa medida que vai relativa ao gás também. Já tem alguma outra medida, como a gente brinca, né? Na caixinha de maldade, geralmente, quando o gestor corta gastos ou aumenta impostos. É uma caixinha de bondade, infelizmente, né? O senhor poderia adiantar mais alguma coisa que está em vistas aí para o Acta trazer para o pessoal? Então, acho que assim, muitas coisas que nós fizemos de mudança na gestão tributária, muita gente interpretou como aumento de carga tributária. Mas a gente fez uma reorganização tributária tão grande e a gente melhorou todos os benefícios fiscais do Estado que, no fim, a gente favoreceu demais quem está produzindo aqui em Alagoas, gerando emprego aqui em Alagoas, reduzindo a carga tributária de modo efetivo. Então, a gente tem setores que faturavam 400 milhões quando eu entrei em 2015 no Estado, como os atacadistas, e hoje eles faturam mais de 8 bilhões de reais. É um crescimento absurdo. O setor industrial, muitas novas indústrias surgindo e com uma rentabilidade maior que tinha no passado. A gente ganhou uma atratividade. Eu dou um exemplo que agora, na quinta-feira, o governador está indo a Pernambuco renovar o benefício do setor sucroalcooleiro, que durante os últimos 7 anos entrou numa rota de quase falência do setor aqui em Alagoas. E aí, a partir de um benefício que a gente copiou de Pernambuco, a gente não inventou nada. Fomos lá em Pernambuco, estudamos o assunto, copiamos. Começa o ressurgimento dessa indústria no Estado. Mas não vai ser naqueles termos do famoso acordo de uso que beneficiava mais, em detrimento, inclusive, dos cofres. Não, ao contrário. A gente está fazendo um mecanismo transparente, qualquer um verifica, é tudo na nota fiscal. Os créditos presumidos, famosos, são todos registrados na nota fiscal de saída, né? Então, qualquer um olha no nosso site, está lá disponível, consulta. Então, é uma transparência que você consegue controlar o benefício tributário dado. E a gente publica no Diário Oficial todos os benefícios que a gente tem dado. Então, o governador, semana retrasada, ele fez 2 decretos importantes para o setor. Estou adiantando para você o que vai acontecer quinta. Obrigado. E na quinta a gente vai renovar, junto com o governador Paulo, né, Câmara de Pernambuco, o benefício para o setor. Pernambuco e Alagoas trabalhando em conjunto. Então, a gente também trabalhou em conjuntos nessa área tributária. Trabalhamos com Pernambuco nessa área de sucroalcooleira. E quando a gente liberou a venda direta na semana retrasada, a gente botou um gatilho que se o produtor local vender dentro do Estado, para um posto dentro do Estado, a carga tributária reduz pela metade. Então, mais da metade, na verdade, então sai dos 25%, vai para 12%. Mas isso não dá para ver, Felipe, de imediato esse resultado. Por quê? As usinas vão ter que criar uma estrutura logística para atender os postos de combustíveis. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, nossos empresários, nossos usineiros vão ter que investir numa estrutura logística que eu sugeriria para eles, já sugeri isso em reunião, que fosse talvez em cooperativas ou uma nova empresa para organizar isso, uma nova distribuidora de Alagoas, para eles entregarem o produto aqui dentro. Então, o álcool vai poder ter uma competitividade aqui dentro do Estado muito maior que a gasolina em relação ao preço final.
Então, à medida que a gente está fazendo com que o dinheiro não saia de Alagoas, veja só, o usineiro compra a cana aqui dentro, produz aqui dentro e vende o álcool aqui dentro. O dinheiro fica aqui dentro circulando, gerando um monte de emprego numa cadeia produtiva que emprega muita gente. E a gente já vê isso no CAGED. O CAGED 2021 já aponta que na indústria de transformação, que estão aí as usinas, a gente teve um crescimento bastante expressivo no número de empregos. Alagoas foi o que se destacou no país em Nordeste, foi o primeiro em geração de empregos, saldos de empregos, e no Brasil nós ficamos em 7º lugar. Para um estado pequeno, isso é um resultado muito forte, fruto não só dessas políticas tributárias que estão se consolidando agora, mas também dos investimentos públicos que estão aí. É um conjunto de investimentos muito significativo que acaba gerando emprego na cadeia produtiva como um todo. E aí a gente agradece, inclusive, aí o secretário adiantando essa informação que ele falou, que seria publicizada, né, o termo agora está sido esse, pelo próprio governador, geralmente informações assim de maior porte, cabem ao chefe, ao boss. A propósito, secretário, fazendo inclusive alusão a uma menção, uma publicação que o próprio governador fez recentemente em rede social, como é que os secretários, como é que o staff, o gabinete de Renan Filho se reporta a ele. É Gov, é boss, é alguma coisa que ele fez aquela postagem, né? Eu chamo ele de chefe sempre. Muito bem. Tá sempre tratei assim, ou governador, ou chefe. E é o tratamento que eu tenho usado. Foi ele mesmo que... E na secretaria, como é que tratam o secretário Jorge Santoro? A gente trata tudo pelo nome. A gente trata todo mundo muito igualmente. As meninas estão aqui acompanhando, é assim que a gente funciona lá. Aí, a propósito desse assunto que o senhor mencionou, questão carga tributária, eu entro num outro elemento que é a esfera de âmbito mais nacional, fazer uma provocaçãozinha aqui com o secretário, manter a leveza do programa, que é a questão do seguinte: estamos aqui, supostamente, provavelmente, com o vilão, eu explico, da alta do preço do combustível, que foi eleito pelo governo federal no ano passado, né, ao longo, naquelas altas seguidas, o ICMS. ICMS, que é um imposto, um tributo de âmbito estadual, como é o responsável pela pasta. Estamos aqui, mas assim foi com todos os secretários de Estado de Fazenda no Brasil, mas aí eu não posso perder a oportunidade de fazer essa provocaçãozinha em tom de pergunta também. A culpa do preço do combustível é do senhor? Não, de jeito nenhum. E assim, é muito boa a sua pergunta, que muita gente não entende como é que forma o preço do combustível, né? No final, né? São muitos tributos, sem dúvida nenhuma, que incidem sobre combustível. Por que acontece isso? Porque o nosso sistema tributário está falido e, sem sombra de dúvida, combustível é um produto mais fácil de controlar. São poucos atores no mercado atuando. É totalmente diferente de eu controlar 1 quilo de arroz, de açúcar, que é vendido pulverizado no país. Combustível são poucos vendedores, poucos fabricantes. Então, em geral, quando você tem isso, quando você não tem um bom sistema tributário, você carrega mais na carga tributária nisso, nos combustíveis. Isso é histórico do Brasil, desde a década de 80, isso se colocou no país assim. Hoje, para você ter uma ideia, 20% da arrecadação do ICMS, na média dos estados, vem de combustíveis. E aí, combustível que eu falo é gasolina, álcool, óleo diesel, de tudo isso, né? O que mudou é que em 18, se eu não me engano, ou 17, a Petrobras adotou uma mudança na política de preços dela. Ela assumiu uma decisão do Conselho Empresarial que ela ia adotar o preço praticado no mercado internacional. Independentemente da produção no Brasil ter um custo muito menor. Veja, o Brasil produz diversos tipos de óleo em plataformas continentais ou em terra, e parte desse óleo é totalmente exportado. Ele não é refinado no Brasil. Apesar do custo dele de produção, a própria Petrobras divulga ser $6 o barril, o preço do barril no mercado internacional hoje está em 80. Veja,
ela produz, a Petrobras, a 6 e vende a 80 no mercado. Só que ela não refina esse óleo todo no Brasil. Só se refina no Brasil menos da metade da produção. Então, o Brasil importa gasolina, importa óleo diesel, importa nafta, né? Pelo preço internacional. E para piorar, o Brasil está com um câmbio que foi a moeda que mais se desvalorizou nos últimos 2 anos. Então, tem uma tempestade. De um lado, a moeda brasileira naufragou, a pior desempenho dos últimos 2 anos do mundo. E, no segundo, o preço do barril aumentou por problemas políticos, problema da Ucrânia, toda hora é um problema. É um commodity, varia muito. Só que no dólar, se me permite também, tem um componente forte político também. Não há dúvida, porque a nossa conta hoje, os economistas colocam que o nosso câmbio seria 4,48, 4,50, 4,60 e está mais de 5,70 por causa desse componente político, que não é só político, Felipe. Na verdade, é um problema de insegurança do investidor em relação à trajetória fiscal do Brasil, que se perdeu nos últimos 2 anos. O Brasil não tem mais uma trajetória econômica que é previsível. Nós estamos vivendo um mundo da imprevisibilidade absoluta. E aí isso gera com que a Petrobras cobre um preço maior. Porque ela usa como referência preços internacionais, câmbio. A alíquota de ICMS, Felipe, de nenhum estado, nos últimos 5 anos, nenhum estado mexeu. Então, na verdade, o que mudou? O preço de referência que a tributação incide. Ajuda a congelar o preço de referência? Ajuda, Felipe. Mas isso é desse tamaninho. Tanto é assim que em Alagoas, acho que talvez você não saiba, nós congelamos o preço, que é base de referência, há mais de 6 meses. Antes, inclusive, dessa medida. A gente já congelou em acordo com o Sindicato Distribuidora de Combustível, discutindo a metodologia. A gente criou uma comissão com o Ministério Público, Defensoria, vários atores participando, para a gente chegar a uma conclusão qual era a melhor metodologia para achar o preço médio ponderado ao consumidor, que é o nome técnico que se dá, que é o tal do PMPF. E nessa discussão a gente congelou, até descobrir qual era o melhor caminho. E mesmo assim, o preço continuou subindo. Então, na prática, isso não resolve. Agora, ele quer zerar, o governo está propondo zerar todos os tributos de combustível. Vai ajudar? Vai ajudar, mas é na margem, porque o problema continua. O que a gente tem que... O problema não é aí. Não é aí. O que a gente tem que discutir é como os outros países não vão inventar nada. Como é que os Estados Unidos faz? Como é que a Itália faz? A Espanha faz? A grande maioria dos países compra óleo na baixa, faz estoque, e quando aumenta o preço, ele joga na praça. A exemplo do que se faz com o próprio dólar, que o Banco Central faz com o dólar para manter a oscilação. Vários países adotaram essa medida. Nós temos caixa para isso? Acho que o país tem. Essa é a melhor solução? Não sei, mas é uma solução. Tem outras soluções que vários países do mundo fazem. Uns regulam o resultado da empresa estatal que cuida de petróleo, ou seja, a redução dos dividendos pagos aos acionistas. É um caminho? Não sei, é um caminho muito polêmico, muita gente questiona, mas alguns países adotaram. Agora, o que está faltando mesmo é esse debate. Botar culpa num ou no outro, isso não resolve nada. O que resolve é o que nós temos que fazer para resolver isso. E qual é o desespero do governo, Felipe? É que a inflação não baixa. Governo federal. Governo federal. Como a inflação não abaixa, e o próprio Banco Central, na última carta que ele é obrigado a fazer, o Roberto Campos manda para o presidente, para o ministro da Economia, e aponta 60% da inflação ou é combustível ou é preço administrado, que é a energia. Veja, o presidente do Banco Central está admitindo publicamente em que ele, ao adotar uma taxa de juros mais alta, não vai resolver o problema da inflação.
Porque esse 60% aqui não depende de consumo, de oferta. Depende de uma política pública de gerir ou a questão da crise hídrica, da energia, que a gente não teve gestão nenhuma, infelizmente. O governo deixou a mão de Deus para ver se chove, rezando, né? Chegou até a brincar, alguém brincou que ia contratar um pajé para fazer chover, mas do outro lado do petróleo fica botando culpa. Não é solução. Entre outras coisas, é uma frase como essa que reflete no dólar, acaba refletindo no dólar de vez em quando. Exatamente. Então a gente tem que buscar caminhos, soluções, trabalhar, ouvir as pessoas, porque ninguém tem solução pronta. E a gente tem que saber o que as pessoas estão achando que vai acontecer. E a gente chega agora na seção, na editoria mais política do Com a Palavra. Como você sabe, é um assunto, é um tema do cardápio obrigatório aqui. Mas aí você vai questionar, falar de política, mais política mesmo, com o secretário de Fazenda, que é mais número, é mais essa parte de conjuntura, como você falou? Sim, é. Por quê? Entre outras coisas, porque no último fim de semana, no blog do nosso colega jornalista, Marcelo Firmino, ele coloca lá que o secretário Jorge Santoro está com uma postura, está com um perfil, isso, uma análise do colega, de quem já está, ninguém é candidato agora, né, porque só quando se firmarem as candidaturas, mas de um pré-candidato. Isso na análise que foi feita lá pelo colega, com exposição em redes sociais, indo às redes sociais, levantando algumas polêmicas também, tudo isso. Procede? Felipe, na verdade a gente já vem fazendo esse trabalho de atuar um pouco mais nas redes sociais para tentar, em muitos momentos, esclarecer alguns pontos que as pessoas não entendem, né? Hoje a gente vê uma desinformação absurda nas redes sociais e inventa as teorias dos mais absurdas possíveis, né? E a gente tem procurado atuar mais explicando, pontuando, comentando, né? Politicamente, o governador conversou comigo, né? Desculpa interromper mais uma vez. Esse apresentador não existe. Perdão, é um adendo importante a ser feito. E nessa mesma publicação estava lá no blog do Marcelo de que o nome do secretário de Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, seria estaria sendo cogitado como o nome a vice na chapa do governo, que será encabeçada muito provavelmente pelo deputado Paulo Dantas. Era isso realmente Sim, eu li a matéria, foi replicada em outros blogs. Na verdade, a gente tem discutido com o governador e com o senador Renan, né, uma possível filiação minha ao MDB. Ele falou isso publicamente. Em algum momento isso vai acontecer, acho eu, né? Então estamos discutindo isso. Mas mais no sentido, Felipe, da gente participar da discussão nacional dos temas que afligem não só Alagoas, mas o Brasil. E é isso que eu tenho procurado fazer nas redes sociais, chamar a atenção sobre pontos importantes de atuação do Banco Central, do Ministério da Economia, chamar a atenção por situações em que a gente pode melhorar um pouco a gestão pública, uma renovação de quadros. Então, eu acho que a gente está passando por um momento em que o Brasil vai estar mudando de governo em 2023, espero eu que mude em 2023 de governo, e qualquer um do governo que entrar, mesmo que o atual se mantenha, a gente vai viver um grande desafio e um grande dilema. Qual é o desafio? O desafio é, de um lado, a governabilidade, que hoje o Congresso conseguiu ter um poder muito maior que no passado. Eu não vejo isso como um problema. O que eu vejo como problema é esse poder sendo usado através de emendas que chamam-se secretas, RP9, tem um monte de nome. Mas são emendas em que, na verdade, não há um projeto, um programa de país. É uma decisão de um pequeno grupo, até fiz uma crítica hoje no Twitter sobre isso, é uma decisão de um pequeno grupo político em relação à destinação de grandes volumes de recursos. Sem um planejamento macro. Sem um planejamento macro de um governo. O modelo parlamentarista que a gente discutiu aí
semipresidencialista, quando o Congresso tem esse poder maior e ele destina recursos, é sempre para um programa, para um projeto, uma obra estruturante. Qual foi a obra estruturante aqui em Alagoas feitas por emendas dessas RP9 ou secretas? Eu não conheço. Você conhece? Não. Então, assim, eu acho que a gente precisa construir isso. Tratorzinho aqui, o tratorzinho ali. O que a população precisa, Felipe, é ter um hospital construído. Ela precisa ter uma rede de transporte público eficiente. Agora, incorporando o apurador, deixando um pouquinho de lado o entrevistador mais leve, aquela coisa. Então, a possível, uma provável presença numa chapa estaria já descartada e, pelo que eu interpretaria aí, seria mais no sentido de uma presença junto a Brasília, ou seja, um cargo eletivo junto ao Congresso. Felipe, não tem nada disso conversado não, Felipe. Não. A gente não tem conversado sobre cargo eletivo, disputar eleição majoritária, disputar eleição proporcional. Nunca tive essa conversa. A conversa que eu tive era participar de debate, discutir mais esses temas nacionais, formar ajudar a formar uma geração de políticos mais preparadas tecnicamente, porque os desafios que o país vai viver daqui para frente vão exigir não só uma boa política, mas vai exigir também que a pessoa esteja preparada, entenda um pouquinho de finanças, de gestão pública, das novas formas tecnológicas. Todo dia ali, a Nanda está ali me acompanhando aqui, ela me dá aula de Instagram para ver como é que funciona. Eu sou do tempo do fax, na verdade do telex. Outro dia eu fui falar na minha equipe lá, alguém já viu um telex? Nunca ninguém tinha nem visto falar. Aí achei, então fax o pessoal conhecia. Também quase ninguém. Escrever, então, né? Então a gente precisa formar uma geração com conteúdo mais técnico para o Brasil poder gerar empregos e renda para o futuro. E a propósito disso, cumprindo também algo que é uma proposta de pauta aqui, deveria ter sido lá no começo, mas você vê que se encaixam os assuntos conforme a narrativa vai se fazendo. Um espaço que eu pediria para, a gente está muito acostumado, ou pouco acostumado, porque vê o secretário mais associado só a PA, não tem essa exposição. Quem é George Santoro? Pelo sotaque, com todo respeito, é do Rio, né? Carioca, Fluminense. Olha só. Ganhamos novamente ontem do Flamengo. Pode tirar a onda também do pessoal. Parece uma rotina, ganhar do Flamengo. Do Bangu é mais difícil. Estou tirando da brincadeira, que o futebol é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou filho de imigrantes italianos. Meus pais eram imigrantes, vieram após a Segunda Guerra Mundial. Vida difícil, meu pai foi jornaleiro, minha mãe foi costureira, sempre estudei em escolas públicas, estudei em escolas militares, fui cadete, fui piloto, saí. Fui da Força Aérea durante um tempo, não terminei o curso, hoje a minha turma é brigadeiro da aeronáutica, foram oficiais generais agora. E depois fui fazer direito e fiz vários concursos públicos, fiz muitos concursos. Hoje, o meu cargo efetivo é auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. É um tribunal um pouco diferente, ele é audita da cidade do Rio, mas ele já foi um Tribunal de Contas do governo federal, depois ele virou do estado da Guanabara e hoje é do município, porque o Rio passou por todas essas coisas. Vim para Alagoas, me apaixonei por aqui, né? Já estou há 7 anos, a família não quer sair nunca mais daqui do estado. E a gente está muito bem vivendo aqui no estado, gosta demais daqui, fizemos muitas amizades aqui, o povo é muito acolhedor, apesar do meu sotaque, eu já consigo ter os hábitos alagoanos, de um modo, eu já entendo muito bem como é que funciona e acho que me sinto muito à vontade aqui. Ok. Tapioca, macaxeira, essas coisas já é de casa, né? Carne de sol, já, tudo de casa, eu adoro. Com sotaque mesmo? Já, tudo. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Não, obrigado a você por ter disponibilizado esse tempo para a gente colocar alguns pontos importantes. Essa coisa do combustível é um tema que as pessoas não entendem, é importante esclarecer sempre esse assunto e também esclarecer um pouquinho dessa questão, dessa conjuntura política aí que
que eu fui colocado aí pelo colega Firmino, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. Cada dia é um dia diferente. Olha, ficou algo para responder depois, hein? No futuro vai vir de novo alguma palavra, tá? Podemos vir depois, vamos ver. Tá bom, tá aí, né? Pois é, e a gente vai ficando por aqui agradecendo imensamente essa entrevista. Esperamos ter dirimido aí as suas dúvidas acerca desses assuntos. Boas notícias aqui trazidas pelo secretário do ponto de vista quando fala do din-din, sim. E a gente agradece mais uma vez a tua atenção, a tua audiência, o teu carinho e o acompanhamento. Agradece, sobretudo, também a presença aqui do secretário. E aquele para finalizar, né? A propósito, a gente falou tanto de trabalho e tudo mais, uma que é atribuída aí, alguém que disse uma vez que era o maior gênio das ciências, da humanidade, e aí perguntaram para ele de onde é que vinha aquela genialidade toda. Ele colocou: olha, filho, é apenas 1% de inspiração, ou seja, a genialidade mesmo, e o resto, 99% é transpiração. Albert Einstein, a quem se atribui. Só tem um lugar em que o trabalho vem antes do sucesso, aliás, em que o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. E para fechar, outra que eu gosto muito, eu já repeti, você sabe, né? Mas fica sempre valendo. Quanto mais trabalho, mais eu tenho sorte. Thomas Jefferson. Até.